Amados, eu hoje quero trazer a terceira mensagem dessa série, que nós tratamos da visão da nossa igreja. Nós começamos conversando sobre o DNA e o propósito da nossa igreja. Nós entendemos que cada um de nós carregamos uma identidade em Cristo. Cada um de nós temos um motivo, um chamado a ser desenvolvido. Nós vimos domingo passado sobre a importância das nossas expectativas estarem em Deus. Por quê? Porque os canais que Deus usa, eles são falhos. Não existe pessoas perfeitas. Só Deus é perfeito. E isso tudo é muito importante para a gente desenvolver a nossa visão. Deus nos chamou para muito mais do que simplesmente participar de uma estrutura religiosa. Ele nos chamou para sermos uma família espiritual, mas uma família que vive em unidade, uma família que vive em intimidade com o Senhor, uma família que gera frutos que permanecem. Isso aqui resume um pouco do que nós, como igreja, acreditamos. E hoje eu quero avançar para um princípio assim muito essencial, para que a gente possa desenvolver esse caminho do propósito em unidade. Hoje nós vamos tratar sobre o princípio da autoridade e da submissão. Nós precisamos entender que toda estrutura que Deus deu, inclusive o modelo de célula, que é o modelo que nós adotamos aqui na nossa igreja, como um resgate, inclusive, da igreja primitiva. Se você for se dedicar a estudar o livro de Atos, você vai ver que a igreja primitiva, ela revolucionou o mundo naquela época com o evangelho. Por quê? Porque eles reuniam e transferiam a vida de Deus para as outras pessoas através de quê? Das reuniões no templo, das reuniões nas casas e do discipulado. O ensino da palavra. E aí se cumpria sobre eles algo muito poderoso que nós experimentamos aqui. Através desse projeto, dessa visão, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. E isso é maravilhoso. Agora, para que a gente vá além de uma simples estrutura, nós entendemos que a nossa visão é fundamentada na intimidade com Deus, na obediência dos seus princípios. Ontem eu estava celebrando um casamento de um casal querido e precioso da área do Rodrigo e da Vitória, e a gente conversou um pouco sobre por que as pessoas vivem tantos problemas. Quantos aqui oram? Não tenha vergonha, não. Se você não ora, não precisa levantar a mão, não. Mas se ora, levante a mão. Eu pergunto, você que levantou a mão, você tem problemas? Então, o que gera problema não é a falta de oração. Todos aqui acreditam em Jesus. Do contrário, você não estaria aqui. Não é o fato da pessoa não acreditar em Jesus que gera problema. Ai, pastor, o que gera problema são as raízes de amargura, a falta de cura interior na vida das pessoas. Não, querido. Isso pode até gerar, mas esse não é o principal fator que gera problemas nas nossas vidas. Porque a gente passa pelo encontro com Deus, a gente vive esses processos de libertação, de cura, de cicatrização das feridas da alma, mas a gente continua tendo problemas.
Então, o que é que de fato gera problema nas nossas vidas? É a gente conhecer o que precisa fazer e não obedecer. Então, o fundamento da nossa visão é a intimidade com Deus e a obediência à sua palavra. Se a gente obedecer à palavra de Deus, e isso está inserido em um dos propósitos da nossa igreja, que é agradar e glorificar a Deus, se a gente vive isso realmente, meu irmão, a gente vai viver o céu na terra. Amém, queridos? Então a realidade é que sem intimidade com Deus e sem a obediência aos princípios da palavra de Deus, nós vamos sustentar apenas uma estrutura vazia. Uma estrutura sem a presença e a vida do Espírito Santo de Deus. Isso acontece no mundo secular. E é tão interessante que, às vezes, as pessoas perguntam, por que eu estou dentro da igreja, buscando a Deus, tendo relacionamento com Deus e com os irmãos, e a minha vida não vive estagnada, eu não rompo, eu não consigo desenvolver. E quando eu olho para o mundo, tem pessoas lá no mundo que estão rompendo. Olha o casamento do fulano, do Beltrano, ele é ateu, ele nem acredita em Deus, e eles vivem tão bem como marido e mulher. Vocês já viram pessoas se perguntando assim? É porque o fulano e a Beltrana praticam coisas sem nem saber que estão obedecendo a direcionamento da palavra, e você que conhece as Escrituras não vive. Então, o que traz problema para as nossas vidas é a falta de intimidade, de conhecimento das Escrituras, e o principal, a obediência. Assim, eu creio que cabe trazer o tema da nossa mensagem de hoje, que é esse, autoridade e submissão. Autoridade e submissão. Você que já fez o Café com o Pastor, você que já aprendeu sobre a nossa visão mais profundamente nas escolas, nas classes da nossa escola bíblica, você entende esse coração. Isso aqui é o resumo da nossa visão. De forma simples, esclarecedora. Existe o reino de Deus, e o coração do reino de Deus é o quê? A igreja do Senhor Jesus. E o que é o coração da igreja do Senhor Jesus? Igreja local, Paz Church, Eclésia, Assembleia de Deus Bela Vista, a Templo Central, Presbiteriana, Igreja Batista. Todas essas igrejas formam a igreja do Senhor Jesus. Então, se essas igrejas estão plenas e fortes, a igreja do Senhor Jesus está plena e forte. E, por via de consequência, o reino de Deus se expande aqui na terra. Amém? Agora, qual que é o coração da igreja local? Na nossa visão, são as células. Toda semana, mais do que 40 células reunidas, cada célula com homens e mulheres, jovens, adolescentes e muitas crianças, ouvindo a palavra de Deus, ruminando sobre o que Deus ministrou aos seus corações no domingo, tendo intimidade, relacionamento, comunhão. E aí o Senhor vai acrescentando pessoas. E essas células estão saudáveis, essas células estão crescendo. Domingo que vem nós vamos conversar sobre o milagre da multiplicação. Porque se a ovelha ela é sadia, a ovelha sadia ela sempre vai dar cria. Quem é que cuida da ovelhinha nova? A ovelha mãe, sim ou não? Então as pessoas, elas não somente conhecem a Jesus, mas fazem Jesus conhecido através das suas vidas. E não somente isso, essas pessoas que alcançam outras, elas sentem o amor de Deus na sua vida a tal ponto que elas amam e cuidam dessas novas ovelhinhas que o Senhor vai acrescentando através da vida delas. Isso é maravilhoso. Então, se essas nossas células, elas estão crescendo, elas estão rompendo, saudáveis, cheias de homens e mulheres que têm intimidade com Deus, que têm realmente revelação das Escrituras, que praticam aquilo que aprendem, que não cedem às propostas do mundo, porque elas têm revelação do seu propósito, e elas sabem que quando elas têm um propósito, elas vão ter que experimentar processos, e só desfruta das promessas quem vive os processos sem negligenciar
os princípios, lembra dos 4 P's e o intruso? E elas não vão ceder às propostas. Nós vamos combater o bom combate, nós vamos guardar a fé. E quando a gente chegar no grande dia, o Senhor vai te acolher e vai te receber e vai dizer: Charlton, entra e deleita-te no gozo do teu Senhor. E o Charlton fica olhando, aí vem um, vem outro, e o Charlton, cara, eu falei de Jesus para essa pessoa, cara, eu discipulei essa pessoa, eu ganhei essa família para Jesus, eu e a minha família, nós cuidamos dessa casa, e as pessoas sendo salvas. E as células fortes, o que é que vai acontecer com a nossa igreja local? A Paz Church de Itapipoca vai ser uma igreja forte, uma igreja posicionada, uma igreja relevante, uma igreja que cumpre o seu propósito. E se a Paz Church de Itapipoca cresce, a igreja do Senhor Jesus, o que é que acontece? Cresce não só em números, mas em qualidade. Crentes posicionados, crentes que não negligenciam os seus deveres, as suas obrigações em Deus. E se a igreja do Senhor Jesus cresce, o que é que acontece com o reino de Deus? Ele é expandido aqui na terra. Deus, ele poderia fazer assim, ó, e ter todo mundo salvo ao mesmo tempo, sim ou não? Mas ele não escolheu isso. Ele escolheu a mim e a você para propagar o evangelho. E aí vem as nossas células. O que é o coração das nossas células? As pessoas. É esse cuidado 1 a 1. Só que a expectativa é o quê? Que os nossos filhos, a Aninha já tem 18, a Aninha veio sozinha dirigindo de Fortaleza para cá. Eu olhei, uau, a minha filha cresceu. Bebel tem 15 anos. Anderson filho, às vezes, tem que botar no braço, vem filho, come aqui um pouquinho com o papai. Mas vai chegar um dia que ele vai estar fazendo isso com os filhos dele. Vocês estão comigo? Então, quando nós cuidamos bem dessas pessoas que são neófitos, que ainda estão tomando o gagalzinho espiritual, essas pessoas, se elas tiverem com 30 anos de idade ainda tomando o gagalzinho, o que é que aconteceu? Tem alguma anomalia aí, tem alguma coisa que está estranha. Então a ideia é o quê? Diga assim, ó, a igreja na mão da igreja. É isso. Eu posso não saber o nome de todo mundo que faz parte da Paz Church de Itapipoca. Mas todo mundo que faz parte da Paz Church de Itapipoca, que está inserido em uma célula, alguém conhece o seu nome, o seu telefone e o dia do seu aniversário. Sim ou não, igreja? Sim. É a igreja na mão da igreja. Por isso que nós investimos tanto em treinamento de líderes, capacitação. Pastor, você não tem medo de divisão, não? Nem um pingo. E eu vou provar para vocês hoje por que eu não tenho medo. Por causa disso aqui, ó. Quem tem revelação desses princípios aqui, jamais cometeriam a insanidade de rachar uma igreja. Vamos lá? Tem alguém preparado aí? Se doer, você vai entender que a partir de hoje não vai doer mais. A palavra de Deus nos ensina muito a respeito de autoridade e, por via de consequência, sobre submissão. Essas duas coisas, elas estão relacionadas e fazem parte da doutrina cristã. Autoridade e submissão foi ensinado pelos apóstolos. Autoridade e submissão, ela está em vários momentos da palavra de Deus. Eu quero começar lendo Romanos capítulo 13. Olha só que forte isso. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser
pelos que praticam o mal. Quer ver um exemplo aqui? Está tendo blitz na Elber Barroso. Estão parando todas as motos. Se você está de capacete, você é habilitado, sua moto está em dia, você tem o que temer, sim ou não? Não. Mas por que que rapidinho se espalha na cidade a notícia que está tendo blitz na Elber Barroso e, de repente, diminui o trânsito naquela avenida significativamente? Está aqui a resposta. Os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Polícia Federal chegou em Itapipoca. Um monte de gente se esconde. Por quê, querido? Amor, deixa eu ver teu celular. Ei, aqui não. A gente é casado, mas nós temos que ter privacidade. O pai pede para ver o celular da filha e a filha não deixa. Por quê? Tenho que ter minha privacidade. Não, filha. É proteção, é cuidado. Alguém está entendendo aí? Amém? Portanto, é necessário que sejamos submissos. Perdão, verso 4, que é um dos mais importantes. Pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta espada sem motivo. A Raquel falou sobre a lei da semeadura aqui, não falou? Aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. Bora fazer uma brincadeira aqui? Se eu plantar amor, eu vou colher o quê? Eu acho que podemos ter mais participação aqui. Se eu quero colher atenção, eu tenho que plantar o quê? Estamos começando a melhorar. Se eu quero colher carinho, eu tenho que plantar o quê? Você pega nessas coisas? Meu amigo me deu aqui R$50 de amor. Alguém acha que sim, né? Mas a gente não compra amor. Você pode pagar por alguém ser um instrumento de prazer para você, mas amor você não compra. Você compra um pouquinho de carinho? Assim, dá o cartão de crédito, né? Para a esposa, né? Ou a esposa dá o cartão de crédito para o marido. Pode acontecer. Mas a realidade é que a lei da semeadura ela é real, cara. Aquilo que você semear, você vai colher. Agora, a hora que muita gente se cala. Se você quer colher dinheiro, você tem que plantar o quê? É isso aí. É isso aí. É dinheiro, cara. É dinheiro. O trabalho é importante? É. Por que é que tem gente que trabalha feito um jumento e não tem dinheiro? Se o trabalho aqui traz dinheiro. Tem os arrastadores de pedra, que trabalham e não tem resultado. Aí são outros 500, a gente entra em uma outra linha de conversa. Mas a realidade é que, se nós estamos fazendo bem, a gente não tem o que temer. Se eu estou obediente à palavra, eu não tenho por que temer. Se eu não tenho brechas na minha vida, eu não tenho que ter medo do cão, não. Agora, se eu sou alguém que fico fazendo um monte de coisas que contrariam a vontade de Deus, abrindo brecha para Satanás pintar e bordar na minha vida, aí, meu irmão, sim. Aí eu preciso ter realmente, assim, um receiozinho, sabe? Porque ele, bicho pega, ele está ao nosso derredor. Mas se não, meu irmão, estou de boa. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência, perdão. Por uma questão de consciência. O André, ele compartilhou, não sei se foi domingo passado, uma palavra de oferta, que ele falou sobre o temor. O temor como reverência, como respeito. Eu
temo contrariar a vontade de Deus para a minha vida. Porque eu sei que Ele é justo. E se eu for contra a vontade de Deus, eu errei o alvo. Ou seja, eu pequei. E o salário do pecado é o quê? A morte. A autoridade humana, escute bem, a autoridade humana é representação da autoridade divina. Por isso, as pessoas levantadas na posição de autoridade, elas devem ser respeitadas. E cabe a mim e a você, a gente se sujeitar às autoridades constituídas. Aqui em Romanos, a gente vê que essa autoridade instituída por Deus, ela é muito levada a sério. E se você resistir à autoridade, você está resistindo ao próprio Deus, à própria ordenança de Deus. Vocês lembram quando o profeta chegou para Saul e disse: ó, Saul, você vai lá, destrói tudo. Nada daquele povo serve para nós. Aí Saul foi, levou o exército dele e aniquilaram, mas pegaram Abimeleque, né? E também alguns despojos que eles entendiam que eram interessantes. E quando Saul chega se achando, o profeta disse: cara, como é que foi lá? Ele disse: deu tudo certo, fiz tudo como o Senhor ordenou. Aí Samuel disse: cara, e que barulheira é essa de bicho que eu estou ouvindo? Aí, não, é porque a gente trouxe alguns dos despojos que eram mais atraentes aos nossos olhos para a gente sacrificar. Olha o sacrifício. Serve na igreja, está discipulando a galera, está se sacrificando, amém? Entrega o dízimo, entrega a oferta. Com muito pesar, mas entrega, está se sacrificando. E aí, Samuel olha: cara, espera aí, tu não entendeu nada. Deus não está preocupado com as ofertas, não. As ofertas são de menos. Mas importa obedecer. E Deus se arrependeu daquele cara. Vocês estão entendendo como isso é forte, queridos? É muito sutil. É muito sutil. Então nós precisamos concordar que, nesse caso de Romanos 13, está muito focado nas autoridades civis. Mas vamos lá. Ver alguns versículos sobre a autoridade na família. 1 Coríntios capítulo 11, verso 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Você está entendendo aqui? Dentro desse coração, queridos, quando a gente vai aqui para a nossa igreja local, a gente tem uma linha de organização. Pastor, supervisores de área, supervisores de setor, os líderes de célula, os auxiliares, com discipuladores, os membros da célula. Quando se trata de ministérios, nós temos o pastor, nós temos os líderes de ministério, nós temos os coordenadores que o líder de ministério estabelece com responsabilidades específicas, nós temos os voluntários que servem no ministério. Vocês estão entendendo aqui? Na nossa casa, Deus, Cristo, homem, mulher. Não sou eu que estou dizendo. Aqui. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Lá em Efésios, olha só, dentro do ambiente familiar, princípio de autoridade. Efésios 6, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Filhos, obedeçam a seus pais. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Princípio de autoridade e submissão dentro do ambiente familiar. Beleza, agora vamos para a nossa sociedade. 1 Pedro, capítulo 2. Escravos, sujeitem-se a seus senhores
com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, olha só, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sendo injustamente. É a nossa consciência em Deus que nos faz ser submissos, apesar de alguém ser menos habilitado do que nós. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Uma pessoa que está lá na empresa que você trabalha, que ela não tem as habilidades que você tem. Aquele trabalho específico você faz com muito mais habilidade do que o seu supervisor. Mas a autoridade está sobre a vida do supervisor. E mesmo você entendendo que pode fazer aquele serviço melhor do que o seu supervisor, você tem que se submeter a ele. Vocês estão comigo? Efésios, lá no capítulo 6, olha, escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sabe aquele colaborador que só trabalha quando está sendo... Aí o patrão tem que colocar uma câmera no ambiente de trabalho, porque não pode contar com a consciência daquele colaborador? Trata disso aqui. E aí a gente pode trazer tantos versículos. Agora a gente entra na autoridade na igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Olha que forte isso. Princípio de autoridade e submissão. Hebreus capítulo 13. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. E aqui eu quero trazer 4 princípios, são tantos, mas 4 princípios da autoridade e submissão. São subprincípios do princípio. Primeiro, a autoridade só é exercida por quem está debaixo de autoridade. Com todo amor e carinho. Pode até algum projeto independente dar certo. Mas um líder que não está debaixo de uma autoridade, ele fica vulnerável. Uma vida não supervisionada, ela não é vivida com responsabilidade. Nós temos que tomar cuidado com isso. Sabe por quê? Porque quem não aprendeu a obedecer, nunca vai estar pronto para comandar. Se você é um filho rebelde, se você é um filho que não ouve os seus pais, que não se submete a ninguém, você não está autorizado a comandar ninguém. Porque você é um rebelde. Segundo, a submissão é uma condição para exercer autoridade espiritual. Como que eu vou delegar a autoridade a uma pessoa que é insubmissa? Que não ouve ninguém? Que faz tudo do jeito que quer? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não, eu não concordo com isso que a palavra de Deus diz. Você não concordar, não vai mudar a palavra. E se você não se sujeitar a ela, você vai colher as consequências. Mesmo achando que não. Só vence o diabo quem
primeiro se dobra diante de Deus. Isso é fato. Não dá para você vencer o diabo com suas próprias forças. Lembra que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra espíritos e potestades nas regiões celestiais? Que só em nome de Jesus nós damos conta de avançar. Terceiro subprincípio do princípio da autoridade e submissão. Submissão é semeadura para a liderança. Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia honra na submissão, vai colher influência na sua liderança. Cara, isso é real. Uma vez, eu ouvi pastor Josué Gonçalves falando sobre isso. E alguém disse, e isso me marcou porque coincidiu no tempo que a gente estava iniciando a igreja, e eu estava negociando o aluguel de um ponto comercial aqui, um pouco depois desse. E bem na frente, tinha uma igreja. Pastor Ronaldo, eu não lembro o nome da igreja. Pastor Ronaldo, homem de Deus, um cara trabalhador. E eu fui conversar com o pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, o senhor chegou aqui primeiro. E sabe de uma coisa, eu me submeto ao que o senhor direcionar. Nós queremos iniciar um trabalho aqui, e eu tenho medo da gente chocar os nossos horários e o nosso louvor atrapalhar o tempo da sua ministração, enfim, a nossa igreja interferir na liturgia da sua. E ele disse, Anderson, nessa época eu não era pastor ainda, ele disse, meu querido, quanto mais igreja, melhor. E aquilo ficou legal, é verdade. Aí um dia eu ouvindo o pastor Josué Gonçalves, ele disse que uma pessoa chegou para ele em uma conversa e disse, quanto mais igreja, melhor. Aí o pastor Josué Gonçalves olhou e disse, depende. Porque uma igreja que se multiplica em uma divisão, em uma rebelião, essa igreja começa contaminada. Essa igreja começa debaixo de maldição. Vocês estão entendendo? Quarto subprincípio, obediência é até onde não fere a autoridade de Deus. Ai, quer dizer que eu vou me submeter a qualquer tipo de autoridade porque eu tenho que me submeter? Guarde isso, olha só. Próximo. Obedecer aos homens é importante, mas obedecer a Deus é inegociável. Você trabalha numa empresa, você conhece a cultura, você conhece os valores, você conhece os POPs da empresa, os procedimentos operacionais padrão daquela empresa. E o seu supervisor te pede para você fazer algo que você sabe que não é da cultura. Não está nos regimentos e regulamentos internos daquela empresa. Você deve obedecer, sim ou não? Se o seu supervisor te manda fazer algo que está totalmente fora da cultura e dos valores da instituição que você trabalha, eu te aconselho, não faça. Traga um confronto, meu querido. Mas olha, naquela reunião foi apresentado esse informativo. Se eu fizer isso, eu vou estar indo contra o direcionamento da nossa liderança maior. Eles têm conhecimento disso que você está me pedindo para fazer? Agora, se você não tem coragem de fazer porque tem medo de perder o emprego, aí são outros 500. Da mesma forma, muitas pessoas são verdadeiros crentes camaleão. O camaleão, ele muda de cor dependendo do lugar que ele está. Vocês sabem disso, né? Pois é, tem crente que negocia os valores divinos para se sentir parte de uma tribo. É sobre isso.
Atos capítulo 4, olha só. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, eles estavam pregando o evangelho e muitas pessoas estavam sendo alcançadas. E isso fez com que os governantes daquela época pensassem até em prendê-los, porque ele estava disseminando a palavra de Deus. Pessoas estavam sendo libertas e alcançadas. Ou seja, elas estavam saindo da escravidão cega daquele governo tirano por causa da pregação do evangelho. E as autoridades, se tivesse STF naquela época, a gente poderia dizer, o STF estava querendo impedir que Pedro e João disseminassem o evangelho. Aí olha o que eles responderam, ó. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Quem esteve aqui no Difflin na sexta-feira, pôde receber pérolas poderosas de uma palavra ministrada pelo Arthur, que estava ministrando o louvor aqui agora. E ele falou sobre Daniel, sobre os amigos de Daniel. O governante disse, ó, vocês vão ter que se prostrar. Foi ou não foi? O que é que eles fizeram? Querido, com todo carinho. Mas eu não vou fazer isso, não. Aí o que é que fizeram com eles? Jogaram onde? Mas antes eles ameaçaram. Ó, é o seguinte, se vocês não se prostrarem, vocês vão ser jogados na fornalha. Meu amigo, para nós isso não é problema. Porque se for da vontade de Deus, Ele vai nos livrar. Rapaz, eu confesso para ti, que eu fico ouvindo essas coisas, eu fico meio... A mesma coisa do Isaac. Abraão sacrificar Isaac. Pensou, Maria Fernanda? E Deus me livre, né? Mas sabe o que é que eu entendi? Sabe por que a gente não precisa viver essas loucuras que a galera aguenta lá? Sabe por que a gente nasceu aqui no Brasil? Porque Deus sabe os nossos limites. Às vezes eu olho para minha cunhada lá em São Paulo, eu digo, irmã, ou cunhada, eu te vejo como Isaac, tu está sendo um sacrifício para que toda a nossa família possa viver algo sobrenatural. E sabe por que não sou eu esse sacrifício? Porque eu não daria conta como tu está dando. Então, às vezes, Vitória, você vê pessoas sofrendo coisas que você não daria conta de suportar, mas as outras pessoas dão. E da mesma forma, você suporta aflições que outras pessoas não dariam conta de suportar. Então, meu irmão, se tu está passando por alguma situação, deixa eu te dizer, persevere. Porque se Deus permitiu, é porque Ele sabe que tu dá conta de superar. Você recebe isso em nome de Jesus? Quais são as consequências da rebelião? Eu queria mostrar para vocês, na Bíblia, que resistir à autoridade é resistir ao próprio Deus. A Bíblia mostra as sérias consequências que a rebelião traz. Por exemplo, Miriam e Arão. Eles enfrentaram Moisés. Eu não sei se foi por ciúme. Eles começaram a condenar a mulher etíope que Moisés trouxe para perto dele. E como eles discordaram, eles começaram a questionar a liderança de Moisés. E eles chegaram a dizer assim, ó, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Quem é Moisés? Está se achando demais, Moisés. Ele traz qualquer uma para cá, se relaciona com ela, e ainda quer ficar cantando de galo aqui? Será que Deus só usa a vida de Moisés? Vocês estão entendendo, gente? Isso aqui é muito sério. O que é que aconteceu? Depois você lê lá em Números capítulo 12. O Senhor, Ele desceu numa nuvem e repreendeu os dois.
Escute. Miriam e Arão representam pessoas que, mesmo sendo parte da liderança, mesmo tendo dons espirituais, caem na tentação da comparação e da competição. Isso é perigoso. Hoje, isso se manifesta quando? Quando, por exemplo, líderes de ministério ou supervisores, eles passam a criticar e resistir à direção do pastor principal da igreja. Nós estamos falando sobre autoridade e submissão na igreja. Se fosse para falar de família, a gente iria ter outro momento para isso. Mas esse tipo de rebelião gera divisão. Quando se resiste à autoridade, questionando a legitimidade, se colocando em pé de igualdade com essa autoridade, isso traz escândalo. Muitas vezes isso traz isolamento. As pessoas que se rebelam, muitas vezes, elas ficam sozinhas. E não é só no mundo físico, não. Como no caso de Miriam, que precisou sair do arraial. Você vai ver lá. Foi levada para fora da comunidade. A pessoa, ela começa a perder relevância. A pessoa, ela começa a perder unção. Aquela pessoa que aparentava uma autoridade começa a esmurecer. Rebelião. Quer ver outro exemplo? Coré, Datã e Abirião. Esses aqui também se rebelaram. Não somente eles, mas eles influenciaram mais pelo menos 250 pessoas. A palavra de Deus fala em 250. Eles se rebelaram. E eu vou dizer mais, esses 250 eram líderes da congregação. Líderes da congregação. E esses líderes se levantaram contra Moisés e contra Arão. Eles simplesmente desafiaram a liderança instituída por Deus. Eles disseram assim, ó, basta! Não é só Moisés e Arão que é santo. Toda a congregação é santa. Todos eles são santos. O Senhor está no meio deles. Por que que agora Moisés fica se exaltando sobre a congregação? Olha só. Eu não estou dizendo que não existem líderes autoritários. Não estou dizendo isso, querido. Existem líderes realmente como aqueles governantes lá que queriam impedir que os discípulos de Jesus pregassem o evangelho. Existe. Existe. Moisés, o que foi que Moisés fez? Cara, não é bom. Não é gostoso. Eu não estou feliz com isso. Mas sabe de uma coisa? Eu não vou bater de frente. Porque a minha luta não é contra as pessoas. Eu vou orar a Deus. Moisés se prostrou diante de Deus e declarou que ele mesmo mostraria quem havia escolhido. Cara, isso é muito forte, gente. Isso é muito sério. Sabe o que aconteceu, Ismael? No dia seguinte, a palavra de Deus diz que os rebeldes se apresentaram e a terra se abriu e engoliu Corá, Datã e Abiriam. E não somente eles, mas suas famílias, seus bens. Um fogo consumiu também os 250 homens que ofereceram incenso nesse ato de rebelião. As consequências da rebelião. Aí olha só, Coré, Datã e Abiriam, eles representam quem? Aqueles que não apenas questionam, mas também tomam o lugar de uma liderança instituída por Deus. Isso é muito sério, amados. Hoje, isso pode ser visto como quando alguém dentro da igreja começa a levantar seguidores para si. Tentando formar ali um grupo paralelo, dividindo células, contestando decisões dos seus supervisores. O que são facções? Criando exatamente facções. Isso é perigoso.
Deixa eu te dizer, as consequências sempre serão destrutivas. Esses líderes, Gondim, perdem ministério, famílias sofrem, e muitas vezes igrejas inteiras enfrentam sérias crises por causa de uma ambição pessoal disfarçada de zelo espiritual. Isso é muito forte. Isso é muito sério. E o último exemplo que eu quero trazer hoje, Davi e Saul. E aqui a gente aprende a importância do respeito ao ungido do Senhor. Você não é obrigado a concordar com o estilo de liderança do seu patrão, do seu pai, do seu pastor, do seu líder de célula. Não. A submissão, mesmo que você não concorde com o estilo de liderança de alguém, você está sujeito a essas verdades, a esses princípios. Por isso que uma vez, eu conversando com a Luciana e o Wander, a Luciana tem 3 filhos homens com o Wander. Nessa época eu só tinha 2 mulheres, eu ainda não tinha o Anderson filho. E eu não estou aqui dizendo que você precisa ter mais cuidado na educação do seu filho homem do que da sua filha mulher. Eu não estou dizendo isso, entenda o que eu estou querendo dizer. Aí a Luciana falou assim, Rodrigão, se você estivesse nessa conversa lá, você ia concordar com ela. A minha responsabilidade com o Wander é muito maior do que a do Anderson e da Rose. Por quê? Porque eu e o Wander, nós temos a responsabilidade de formar 3 sacerdotes do lar, que serão cabeça de famílias. E o Anderson e a Rose, eles precisam formar 2 mulheres submissas. Num certo sentido, isso traz uma consideração importante. Mas eu vou te dizer uma coisa. Não adianta só ter autoridade se não tiver submissão. Porque se a Luciana ela não forma os seus filhos para serem cabeça, ela falhou, sim ou não? Mas se eu não formo as minhas filhas para serem submissas, entenderem o contrário do que esse mundo prega aí sobre submissão, elas jamais vão saber escolher aquele que irá conduzir as suas casas. Não adianta a Lu formar um sacerdote se ele não souber escolher a mulher submissa. Isso é muito revelador, queridos. O que seria de mim sem a minha esposa? Eu estava frito. Davi e Saul, respeito ao ungido. Saul, ele perseguia Davi injustamente, sim ou não? Sim. Saul tentou matar Davi várias vezes por inveja, porque Davi era um queridinho. E em 2 ocasiões, Davi teve a oportunidade de exterminar Saul. Inclusive, o time dele dizia, aproveita, essa é a hora da vingança. Aí sabe qual foi a resposta de Davi? Olha só, 1 Samuel 24:6. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. Aí lá no capítulo 26, verso 9, diz assim, quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Você acha que Davi,
ele não matou Saul porque ele tinha pena de Saul, porque ele achava que a família de Saul ia sofrer com isso. Não. Davi, ele não fez isso. Por quê? Porque ele tinha revelação de que se ele agisse contra Saul, ele estava agindo contra a autoridade de Deus. Isso é muito forte. Davi era um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Ele pisou na bola? Então, ser um homem segundo o coração de Deus não quer dizer que você é perfeito. Mas que é alguém que obedece à autoridade. Cara, se eu e você, a gente sair daqui com essas convicções em nossos corações, a gente está com boa parte da nossa vida resolvida. Agora é só viver. Sabe aquela pessoa que trabalhou muito e por causa do seu trabalho ela conseguiu levantar recursos e agora tu vai chegar lá, viu, bichão? Tu está se preparando para isso. Meu Nutri. Vai chegar um dia que ele vai ter um volume de recursos que o dinheiro vai fazer dinheiro para ele. E aí ele vai só desfrutar dos rendimentos. Vocês estão entendendo? Olha só. Quando a gente vive os princípios de Deus, a gente fica só esperando as promessas virem. Esse é um segredo na minha casa. Escute bem. A gente está vivendo um momento da nossa vida, e eu como pastor, como homem público, eu preciso abrir coisas da minha casa muitas vezes. A minha filha já tem 18 anos. A Maria Isabel já vai para 16. Aliás, ela fez 16. O Anderson Filho já está com 10. Então, cada fase, tem cada mergulho um flash. Cada fase é um flash. Elas estão na faculdade. Escolher a faculdade que elas têm que fazer é um desafio ou não é? Eu posso até nunca ter escolhido fazer o curso que ela escolheu fazer. Mas por que eu descanso? Porque dentro do que eu acredito, eu tenho feito a minha parte. Ensina os teus filhos o caminho que eles devem andar, e eles jamais se desviarão. Estou em paz. O marido que ela escolher, a faculdade que ela escolher, a empresa que ela decidir montar, eu estou em paz. Sabe por quê? Porque eu ensinei os meus filhos o caminho que eles devem andar. Eles são perfeitos, sim ou não? São não. Mas eles têm revelação. Isso me dá segurança, amados. E é por isso que a gente passa um tempão investindo para é o que eu chamo de conforto adiado. A gente passa um tempão investindo para lá na frente a gente só desfrutar. Mas nós não vamos parar, sabe por quê? Porque eu sou o primeiro discipulador deles. Eles vão ter desafios na sua vida. Eles vão fazer escolha, como Davi, que às vezes vão mostrar que eles não são perfeitos. Mas sabe de uma coisa? Eles têm o temor. E eles são, segundo o coração de Deus. Eu declaro isso na sua casa também. Como eu queria que você estivesse sentindo o que eu estou sentindo. Uma convicção, desde o começo do culto, de que nós vamos dar certo. Mas não é no padrão desse mundo não, João Paulo. Nós já estamos dando certo, dentro daquilo que o Senhor nos comissionou a fazer. Você recebe isso em nome de Jesus? E o que é que aconteceu com Davi? Rei. Ele já tinha sido ungido rei. Mas ele teve que viver o caminho do propósito. Pisou na bola? Pisou. Mas ele deixou de ser um homem segundo o coração de Deus? Não. As pancadas que ele levou estavam forjando o caráter de Davi para ele chegar onde ele chegou.
Porque se ele queima etapas, se ele pula cartilhas, se ele pega atalhos, ele não seria forjado como ele foi. Lá na tua célula, meu irmão, tá difícil. Seja fiel no pouco, e Deus vai te fazer fiel sobre o muito. Nós temos vivido isso. Essa garotada aqui, ó, essa galera do Ministério de Louvor, sabe o que aconteceu com eles? A gente foi para a nossa marcha para Jesus aqui. Eu estou sentindo o ambiente. Eu não tenho que exigir nada. Eu estou para servir. Eu posso ter mais habilidade em algumas áreas do que algumas outras pessoas? Posso. E eu acredito que até tenho. Como outros líderes têm tantas habilidades em áreas que eu não tenho. Aí às vezes a gente olha para o nosso presidente do Conselho de Pastores, pastor Marcos Antônio. Cadeirante, cadeira de rodas. Tem suas limitações. Mas isso não impede dele estar no pico, digamos assim, de uma estrutura, que é o Conselho de Pastores de Itapipoca, lidando com um monte de gente que quer holofotes para o seu ministério, à toa. Ele está lá, sabe por quê? Porque ele é uma autoridade instituída por Deus. E ele disse, pastor Anderson, o seu ministério de louvor vai ser o primeiro a se apresentar, se organize. Na hora, pastor. Passamos mais do que meia hora organizando o som lá, montaram o som em cima da hora, uma atmosfera de desorganização. E Deus sabe que nós não somos assim. Se o culto é 17 horas, você chegar aqui, o cronômetro conta, e 17 horas a gente começa o culto e os meninos estão tudo posicionados aqui. Isso aqui, cadê o microfonezinho? Tem um microfonezinho aqui, que quando o dirigente de culto está aqui, na mesinha lá, tem um microfone, eles ficam conversando entre eles, sabe para quê? Para a coisa ser excelente. Porque a gente está fazendo para Deus. E a gente, nesse nível de busca por excelência, ter que lidar com a desorganização daquela, com um macumbeiro em cima do palco. Eu disse, persevera, galera. Vamos ser fiel no pouco, porque Deus vai nos colocar sobre o muito. Ah, Expoíta! Expoíta! Pastor Anderson, seu ministério vai ser o primeiro, beleza? Pastor, nós estamos aqui para o que for necessário. Se foi assim que ficou decidido, vai ser assim que vai acontecer. Chegamos lá, sabe quantas pessoas tinha? Praticamente só a nossa igreja. Os que foram. Sabe o que é que aconteceu? Essa galera fez como se tivesse diante de uma multidão de milhares de pessoas. Sabe por quê? Porque a gente faz para Deus. E chegou uma hora que eu cheguei na frente deles lá, eu disse, cara, a Luciana é incrível. Tecnicamente, a líder do Ministério de Louvor, talvez é a pior de todos aqui. Sabe por que esse cara se submete à Luciana? Não é porque a Luciana sabe mais de música do que ele, não. É porque ele tem revelação do princípio de autoridade. E aqui, a autoridade está com a Luciana. É por isso que dá certo. Mas ele podia, quer dizer, pô, a Luciana não sabe, nunca fez. Ela não tem formação em música. Mas ela tem um coração, segundo Deus. Ela pode não ter as habilidades que você acredita que ela deveria ter. Mas ela tem o temor. Ela tem a maturidade. Vocês estão entendendo?
Por isso que mesmo sendo tão mais novo do que o Gondim, o Gondim olha para mim e diz, cara, eu aprendo tanto com você. O Gondim me pede conselhos. Eu olho e fico, mas como assim? Tu era que era para estar aqui, ó. Só que não. É por isso que está ele e a família dele toda aqui servindo ao Senhor. Entendeu? Amém? Eu queria passar o dia todo conversando com vocês aqui, mas eu não posso. Para variar, passei muito do horário. Mas está sendo bom. Quem tenta assumir a autoridade antes do tempo ou por meios carnais, acaba destruindo a si mesmo. Quem honra a autoridade, mesmo em tempos de injustiça, é exaltado pelo próprio Deus no tempo oportuno. Vamos lembrar aqui? DNA. A minha identidade em Deus. O que é que Deus me chamou a fazer? Propósito. Não vou fazer por causa das pessoas, apesar delas serem alcançadas pelo que Deus vai me direcionar a fazer. As minhas expectativas estão no Senhor. E eu creio que dentro da nossa visão, nós vamos viver esse princípio de autoridade e submissão. E sabe o que é que espera? No tempo oportuno, um derramar sobrenatural do Senhor e um grande avivamento nós vamos experimentar aqui na nossa cidade, em nome de Jesus. Eu não sei se vocês conseguem alcançar o que eu estou alcançando aqui, mas eu quero que vocês peguem essa visão, porque nós não viemos aqui para brincar, nós não viemos aqui só para fazer boas amizades. Nós temos declarado, nunca me esqueci, em dezembro de 2011, lá em cima daquele monte, naquelas antenas, eu, o meu líder na época, o Deoclésio, tu estava também, Rodrigo, nesse dia? Não. Mas tinha uma outra pessoa aqui de Itapipoca que estava comigo lá. E a gente orando e declarando, essa cidade pertence a Jesus. Enquanto vida eu tiver, eu vou gastar do meu tempo, dos meus recursos, para ver isso acontecer aqui em Itapipoca. E quem estiver comigo junto nesse propósito, nós vamos desfrutar dessa realidade, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, vamos ficar de pé, vamos adorar a Ele. Aleluia, glória.